Boa noite, amigas, amigos, para mais essa live do Dino, nessa sexta-feira, 22 de maio. Essa sexta-feira quente, né, que temos aí notícias conturbadas, como sempre, vindas de Brasília, vinda desse desgoverno de ultradireita, de Jair Bolsonaro, seus generais de pijama e seus aliados, e que nos coloca ainda mais argumentos para enfrentar essa barbárie, para enfrentar esse desgoverno, para enfrentar esse ataque ao povo brasileiro. E na nossa live de hoje, ninguém menos que o companheiro José Genuíno, com toda a sua experiência de luta, sua militância, vem participar de nossa conversa aqui, na nossa live do Dino, e para pensarmos juntos, né, em estratégias para o enfrentamento de toda essa situação que se coloca, e para também mantermos aí organizados e com bastante entusiasmo para o enfrentamento de toda essa crise. Estou aguardando aqui o Genuíno em instantes. Vamos aí ouvindo lá internacional, latino-americana aqui. Em instantes, aguardando aqui o Genuíno chegar para a nossa conversa. Estou iniciando a live aqui, passando o link para ele, para nós iniciarmos, né? Enquanto aguardamos a chegada do companheiro José Genuíno para essa nossa live do Dino de 22 de maio, vamos aqui ouvindo a internacional latino-americana para mantermos aí vivas as nossas esperanças, os nossos sonhos, a nossa luta. Essa organização que mais do que nunca é necessária para o enfrentamento de toda essa crise, de toda essa ultradireita que assaltou o poder e toda a afronta ao povo brasileiro que nesse momento se coloca. Então, em instantes, teremos aí a participação do companheiro José Genuíno e, enquanto isso, nós vamos aí iniciando ao som da Internacional. Esta live de hoje, então, com o companheiro José Genuíno, daqui a pouco, né, chegando. Quero saudar aqui a presença, a participação de quem já vai participando aqui da nossa live, a Cristina Taide, boa noite, bom companheira, a Leanne Selme também chegando, muito boa noite, para participar conosco dessa conversa aqui, daqui a instantes, aguardando o Genuíno, que já está chegando. Já estou vendo o Genuíno aqui na nossa tela. Boa noite, companheiro José Genuíno. Boa noite, Marcelo. É um prazer falar contigo e com seus amigos, companheiros e companheiras. Prazer é nosso, companheiro. Já estava aqui convidando os nossos companheiros e companheiras, amigos que já estão chegando para essa nossa live de hoje, essa nossa live semanal. E nós estávamos aqui ao som de fundo da Internacional, a voz latino-americana. Ótimo. Para animar a nossa luta e a nossa conversa que a gente vai estar iniciando nesse instante.
Queria, então, mais uma vez, dizer boa noite a quem está chegando também, a Ana Benevides, a Lê, a Ariana. A Ariana que conversou com você, né, Genuíno? Essa semana que passou, a Ariana é a nossa companheira de São Bernardo. Também aqui, boa noite, Ariana. Vocês tiveram uma conversa excelente, eu acompanhei a conversa de vocês, muito boa. Eu acho que nós tivemos aí uma conversa bacana, que talvez acho que vai até nos ajudar aqui a tirar também alguns elementos aqui para falar um pouco do ABC. Muito boa noite, então, a todos e todas. José Genuíno, nossa live do Dino ela acontece semanalmente com assuntos aí da conjuntura nacional e também local, né? Nós estamos aí num processo de um projeto que nós estamos levantando de uma pré-candidatura para aqui para Santo André. Estamos aí conversando com muita gente, muitos companheiros e companheiras, amigos aí, apoiadores, né? E esse é um canal de debates, essa ferramenta das lives, que neste momento aí do coronavírus, nós encontramos aí para mantermos aí a nossa organização, o nosso contato, o nosso diálogo. Infelizmente não podemos estar presentes, né, diretamente, mas de alguma forma estamos aí em contato e mantendo viva a nossa organização e enfim, as nossas ideias em dia. E para hoje, acho que nessa sexta-feira tão conturbada, como tantas que estamos tendo, né, notícias aí vinda mais uma vez esse desgoverno de ultradireita, de Jair Bolsonaro e seus aliados, período esse muito triste para o povo brasileiro. Infelizmente, esse inimigo que chega, esse inimigo global, que é o coronavírus, ele acaba nos pegando, talvez não, com toda certeza, no pior governo da história do Brasil. Acho que pior até do que os governos militares das décadas de 60, 70 e 80, de alguma forma. Mas acho que ninguém também como você, com toda a sua experiência na militância, que enfrentou toda a ditadura, que ajudou a construir o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, como o mais importante instrumento de luta da classe trabalhadora. José Genuíno, nós gostaríamos muito de ouvir um pouco o que você tem a nos dizer a respeito dessa conjuntura, né, do enfrentamento desse inimigo que se coloca ao povo, que é esse desgoverno de Jair Bolsonaro, esse fascismo que nos assola, e também tirarmos algumas estratégias, né? Gostaria então que você pudesse aí nos saudar e pudesse iniciar aí essa nossa conversa de hoje. Muito bem-vindo, Zé Genuíno, a palavra é sua. Boa noite, Flávio, Marcelo, Dino, boa noite, companheiras e companheiros. É um prazer muito grande poder conversar com vocês. Como você sabe, eu estou me dedicando agora a trabalhar com a formação política, com a informação, com o diálogo. E isso é um trabalho que nós temos que fazer, até porque agora, em plena pandemia, nós temos que aproveitar esse momento para ir afinando as nossas ideias. Nós somos de opinião que a luta exige a gente saber as ideias que nós defendemos e como materializar essas ideias em força política. Nós estamos vivendo uma situação inédita, porque nós estamos diante de uma hecatombe, Marcelo. Uma hecatombe que, na verdade, começou em 2016, quando houve um cavalo de pau na democracia liberal de 88. Um cavalo de pau em torno de um impeachment ilegal, de uma prisão do candidato que podia ganhar a eleição, no caso do companheiro Lula, e de uma eleição manipulada, isso está evidente agora, com os fatos revelados, já estavam sendo revelados e agora são mais ainda confirmados, e nós estamos diante de um governo que foi a escolha perversa de uma classe dominante que tem uma herança escravocrata que, para defender seus interesses financeiros, monopolista, defender a hegemonia americana, o saque dos recursos naturais, a eliminação de direitos, a eliminação dos fundos públicos, como aconteceu com a PEC do fim do mundo para a saúde, para defender a precarização dos direitos trabalhistas, escolheram
um candidato que a gente está vendo ao que ele é. Inclusive, essa revelação do famoso vídeo da reunião mostra a que ponto nós chegamos. Agora, a que ponto nós chegamos com um presidente tosco, atabalhoado, insano, mas tem uma coisa grave. Aqueles que escolheram essa tragédia para defender seus interesses e vetar a possibilidade da esquerda ganhar a eleição. Nós não podemos esquecer disso. Portanto, nós estamos diante de uma hecatombe. E essa hecatombe, ela coloca o Brasil no chão. E a pandemia, o vírus, encontra o Brasil afundado. Primeiro que já havia uma crise econômica e social com a queda da produção e o aumento do desemprego. A gente já vinha perdendo prestígio no mundo com a política de aliança automática e subserviente com os Estados Unidos. A gente já vinha enfraquecendo o papel do Estado com as privatizações e a desregulamentação. É só ver a crise agora que estoura com a suspensão da venda da Embraer, a crise do entreguismo com a base de Alcântara, a crise de submissão ao que há de pior do imperialismo americano. Então, veja bem, essa crise sanitária, ela é muito grave. Nós temos, Marcelo, que entender que o país vai passar por uma tragédia sanitária. Cada dia o número de mortes, você vê que a OMS hoje divulga que o epicentro é a América do Sul e o Brasil. E veja bem, países como a Argentina, como o Uruguai, como o Paraguai, como a Venezuela, estão enfrentando a pandemia com um nível de controle, de proteção, que o Brasil não tem. Aqui é o vale tudo. Aqui é cloroquina. Aqui é desrespeitar o isolamento social. Todo mundo sabe que se a gente tivesse adotado o isolamento social rigoroso, o número de mortes era menor. Mas não há amor pela vida, porque nós temos uma dominação que é da morte, é da tragédia, é da negação das pessoas, é uma dominação da eugenia, é uma dominação de não cuidar das pessoas vulneráveis. Daí o que está acontecendo com os índios na Amazônia, com as comunidades quilombolas, com as pessoas que moram na rua. Veja bem, essa visão que predominou no golpe das finanças, das privatizações, do ajuste, do Estado mínimo, esse credo que venderam há 40 anos, essa igreja dos mercados, esse Deus do dinheiro, está levando a humanidade e o Brasil para uma tragédia que nós temos. E nós temos uma responsabilidade como esquerda, como Partido dos Trabalhadores e com uma aliança com a esquerda, a defender a vida, a saúde, o emprego e a renda, mas defender a democracia, defender outra ordem mundial, defender um programa de mudanças. Agora, tudo isso depende de tirar essa figura tosca, insana, atabalhoada, que não tem nem nível, não tem nem liturgia para o cargo. Nós temos que, por isso que a questão do fora Bolsonaro é muito importante, ainda bem que ontem foi protocolado o impeachment com os companheiros do PSOL, com muitas entidades, com 400 juristas, com muitas entidades, um pedido de impeachment coletivo, e nós temos que transformar isso num movimento político, num movimento social. Não dá para a gente fazer grandes mobilizações de rua, mas nós podemos aproveitar esses mecanismos digitais. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande. Por quê? Porque o sistema capitalista, na sua forma monopolista e financeirizada, aposta no caos, aposta na destruição. É a chamada doutrina do choque, é a doutrina da morte, é a doutrina da destruição, é a doutrina vamos destruir para ver o que vem. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande de levantar um caminho da esperança, do futuro, de um verdadeiro humanismo, uma verdadeira solidariedade, uma verdadeira democracia que signifique direitos, que defenda a soberania popular. Nós temos que praticamente tirar a lei das pedras para transmitir essa esperança e essa confiança para os nossos
militantes, as militantes, para o povo brasileiro. Nós temos que assumir com radicalidade a defesa do povo. Nós estamos vivendo o fio da navalha. Eu vejo como é que as pessoas estão vivendo. Eu estou em quarentena, mas a gente percebe, amigos, amigas, familiares, como é que está a agonia dessas pessoas. Isso é produzido, não é por acaso, Marcelo. O vírus veio de fora do sistema, mas o sistema desnudou, o sistema tirou sua roupa, o sistema disse, eu sou assim. É a perversidade, é a desigualdade, é a falta de sensibilidade, é a falta de amor, é essa destruição que nós estamos vendo. Então, eu queria dizer para vocês que eu acho que poucas vezes a gente viveu um momento como esse. Eu te falo, para terminar, Marcelo, que a gente que viveu o AI-5, viveu as prisões na época da ditadura, vivemos a perseguição da ação penal 470, vivemos algumas eleições derrotadas com o companheiro Lula, nós vivemos momentos dramáticos. Agora, este momento de hoje é um dos mais dramáticos da nossa existência. E eu acho que nós temos que nos unir, nos esclarecer, para a gente manter a cabeça erguida. Talvez seja muito importante aquela frase do Victor Sege. No sistema de dominação e exploração, a humilhação é a morte. A luta é o risco só de morrer. Mas nós temos que lutar, nós temos que correr risco, nós temos que apostar no trabalho coletivo. Senão a gente cai no individualismo, no pessimismo, no salve quem puder, e é o caminho da tragédia. Quero agradecer, desculpe ter me alongado nessa falação inicial, mas estou à disposição de vocês. Mas de fato, Genuíno, acho que essa sua fala inicial, ela nos ajuda a fazer um desenho desse momento atual, né, de toda essa situação que nós estamos enfrentando, né, o coronavírus como um inimigo externo que acaba nos pegando num momento de muita fragilidade, né, do Brasil, devido a essa barbárie que está colocada no governo, no poder. Enfim, como você disse, né, é momento de luta, é momento de não nos deixarmos aí abater, né, por toda essa situação que se coloca, né. Precisamos aí, de alguma forma, encontrar forças para nos organizar, para continuar lutando, e, enfim, para enfrentar o que está colocado. E, de fato, acho que Bolsonaro ele também não surgiu sozinho, né, ele não apareceu do nada, né. Há algo que foi gestado aí pelas forças conservadoras, pela direita, né, e evidentemente por todo esse sistema capitalista, com esse modelo neoliberal, e que em outros momentos da história já demonstrou, acho que não é nova essa associação do fascismo ou do conservadorismo, da ultradireita com o neoliberalismo, né? Isso já foi experimentado em outros momentos. Não é à toa que Paulo Guedes fez estágio no Chile sob Pinochet, e está aí agora ditando aí o modelo econômico do governo Bolsonaro, dessa elite mesquinha que está no poder. E essa é uma questão que eu até gostaria de discutir um pouco mais com você, Genuíno. Bolsonaro, evidentemente, serve muito bem aos interesses do capital, aos interesses do neoliberalismo que se coloca, né, hegemônico, mas que começa também de alguma forma a ser desnudado, né, como você já em alguns momentos você nos colocou. Mas como você vê, por exemplo, essa atitude, por exemplo, do sistema, né, dos interesses dos capitalistas frente a esse desgoverno que está aí, que é tão tosco, é tão absurdo, é tão medíocre, que de forma racional não teria sentido, não tem futuro algum, né? Mas como então pensar, qual seria o segundo movimento do sistema neoliberal, do sistema capitalista, com a saída de Bolsonaro, com o impeachment de Bolsonaro, né? Antes da gente pensar um pouco nas estratégias da esquerda, qual talvez seria o movimento desse sistema nesse momento, Genuíno? Olha, você tem toda a razão. Ele foi a escolha de uma classe dominante, egoísta, que pensa tudo a curto prazo, selvagem, que não é a primeira vez que eles fazem isso na história do Brasil. Fizeram isso com o Collor, fizeram isso com a escravidão,
Fizeram isso com o golpe de 64, fizeram isso com a negação da memória, fizeram isso com a luta dos escravos, a luta da classe operária no início do século XX, que era considerado a questão de polícia. Portanto, existe uma dominação autoritária no Estado brasileiro e uma concepção escravocrata, o que eu chamo de herança maldita da escravidão. Agora, eles se dividem nos meios, na maneira de governar. Hoje, tem a extrema-direita e neofascista, atabalhoada, tosca, e começa a surgir uma direita que quer mudar a maneira de governar, mas manter o programa econômico das privatizações, da submissão ao imperialismo, da eliminação de direitos e da posse dos recursos públicos em políticas sociais e do veto a qualquer alternativa das forças de esquerda. Vamos deixar bem claro, você vê que todo esse trabalho que o PT está fazendo, a bancada do PT, os governadores estão fazendo, você olha o noticiário da grande mídia, eles não falam nada do PT. Só dão uma noticiazinha quando é alguma coisa negativa. Só isso. Porque eles continuam com aquela visão de evitar, de deter a esquerda como alternativa. Aquilo que nós construímos nos anos 80, que foi a defesa das metas, não ir ao colégio eleitoral, a transição por cima, denunciar o plano Sarney e fazer todo o trabalho, disputar a eleição em 89 e se transformando numa alternativa para governar o Brasil, eles querem matar essa possibilidade do nascedor. Por isso que houve a criminalização do PT. E não vamos nos iludir. Quando o ex-juiz, renuncia do governo, é porque ele estava vendo que o governo estava indo para o buraco. Aí ele renuncia para salvar o lavajatismo, que é uma concepção de destruição das instituições democráticas e da esquerda. Prisão sem direito de defesa, segunda instância ser relativizada, as cláusulas pétreas, a questão de quebrar as empresas que interessava. Ele é o quadro orgânico do Estado Profundo americano. É só ver o que aconteceu com o petróleo, o que aconteceu com a Constituição Civil, o que aconteceu com o agronegócio. Então, nesse sentido, essa classe dominante ela tem divisão na maneira de governar. Por isso que nós não podemos nos iludir. É claro que nós apoiamos o impeachment, apoiamos o pedido de cassação, por exemplo. Com esse vídeo, certamente virá o pedido de autorização para processar na Câmara, mas vai depender do Procurador-Geral da República. E agora a gente está se dando conta, aquilo que o PT denunciava, e foi uma experiência nossa de dar superpoder ao Ministério Público, olha o que é o superpoder. Vai depender do Procurador-Geral da República mandar a denúncia ou não. Olha bem. E aí, nesse sentido, vai para a Câmara, nós apoiamos. E nós defendemos que a saída, não é a saída do Bolsonaro, é a saída do Bolsonaro, do seu governo, das suas políticas e Mourão junto, com Guedes e companhia. Porque nós estamos querendo uma outra alternativa democrática e popular para o país. Por isso que nós achamos que a emenda constitucional que prevê eleição direta, faltando até 6 meses para completar o mandato, deve ser desarquivada e a gente deve trabalhar com essa possibilidade. Por outro lado, Marcelo, é muito importante nesse momento de crise, porque a gente não está ainda avaliando qual será o reflexo psicossocial do clima na população com esse número de mortes. Nunca aconteceu isso no Brasil. Está virando um fenômeno social de larga repercussão. Como é que isso vai refletir na população? É claro que o próprio enfrentamento da pandemia poderia ter se dado de outra maneira, uma quarentena mais rigorosa, uma coordenação para a população confiar nos governantes, em alguns estados, lockdown, porque agora brincaram de isolamento, o presidente fazia propaganda contra o isolamento e fazia propaganda de remédio. O presidente da República fazendo propaganda de remédio, cloroquina. Né? Então, nesse sentido, nós poderíamos estar numa situação, por exemplo, a Argentina está numa situação melhor do que o Brasil no enfrentamento da pandemia, Uruguai, Paraguai, a Venezuela
deixar de falar na Venezuela, o cerco militar, a Venezuela tem poucos casos de coronavírus. Então, veja bem, nós temos que fazer um debate sobre isso. E a esquerda tem que ser uma força independente. Por exemplo, como é que nós vamos enfrentar a pandemia se a gente não defende que a fila do leito seja única? Não dá para separar leito privado e leito público, a fila é única. Não dá para dividir as pessoas pelo plano de saúde nem pela posse. Nós vamos continuar vendo Brasilândia com o maior número de mortes, Sapopemba, e o Morumbi com o menor número de mortes. Tem que ter um leito, tem que ter uma fila única. Nós temos que ter um processo de retomar a industrialização do país com reconversão para a indústria de equipamentos médicos. Nós temos que revogar a PEC 95, a chamada PEC do fim do mundo. Nós temos que defender que as pessoas fiquem em casa. Eles estão dizendo que a ajuda emergencial, a partir de junho, será de R$200. Nós temos que defender a continuidade da ajuda emergencial até o final do ano. E, para isso, temos que taxar os mais ricos para financiar a ajuda aos pobres, porque nós temos que garantir a renda para a sobrevivência. Então, nós temos que ter uma postura com muita sensibilidade política para combinar uma coisa que é muito difícil da política, Marcelo. Nós temos que ter uma estratégia de unidade das forças de esquerda, das forças que têm um programa mais avançado, e para determinados momentos, uma aliança pontual. Por exemplo, o risco de um neofascismo, o risco de violência, o risco de atrocidade dessa milícia bolsonarista, nós temos que denunciar e fazer alianças pontuais. Então, isso é necessário. Agora, se nós nos diluirmos em saídas por cima, tipo salvação nacional, como é que nós vamos governar o nacional com o que afundou o país? Não dá. Até salvar, vai aprofundar. Então, eu acho que nós estamos diante de um desafio muito grande, porque essas diferenças não devem nos iludir. Nós temos que ter a nossa própria postura, a nossa própria independência. Eu estou na live, tá? Depois te ligo. Tá bom? Vamos lá. Então, mas eu acho que é interessante, você coloca uma questão, eu tenho acompanhado umas lives suas, Genuíno, você tem colocado muito essa questão, né? Acho que é importante isso, a gente destacar melhor. Você fala que há uma necessidade de uma frente de esquerda, né? Uma frente unida da esquerda, das forças sociais da esquerda, mas que de alguma forma também concilie uma frente mais pontual com outras forças, né? Eu gostaria até que você destacasse... Sim. Eu acho que essa questão que você coloca, né, porque o que nós temos discutido, né, que de fato não adianta a gente, por exemplo, compor com, se fala muito em frente ampla, mas realmente compor frente com aqueles que apoiaram o golpe contra a democracia, contra a presidenta Dilma, contra o povo brasileiro, né, nesse momento não nos parece algo factível, né? E eu acho interessante quando você coloca que há uma necessidade da gente reforçar essa organização de uma frente de esquerda, né, que seja uma frente estratégica. Agora, pontualmente também, nós aí fazermos frentes com outras forças sociais que possibilitem garantir, eu acho que pelo menos as liberdades democráticas nesse momento. E aí emendo uma outra questão, gostaria também de ouvir de você, como você vê, por exemplo, essa sexta-feira nós tivemos aí a divulgação do malfadado vídeo lá do Bolsonaro. E aí, praticamente, imediatamente, já veio o general Heleno fazer um ataque frontal às instituições, às liberdades democráticas. Gostaria de ouvir um pouco de você, Genuíno, como você vê essa questão hoje, né, da possibilidade ou não até de algum tipo de ação por parte dos militares, né, sempre eles aí atacando a nossa democracia, fazendo política onde não deveria, quando não deveriam, mas esses arroubos aí desses generais de pijama que hoje estão no governo Bolsonaro. Como você vê essa colocação do general Heleno frente a uma situação tão absurda e tão caótica como essa? Olha, em primeiro lugar, eu defendo que a gente
tenha um programa que unifique as forças à esquerda. É uma ação permanente de unidade programática que toque a questão da democracia com radicalidade, dos direitos, da defesa do meio ambiente, da defesa da soberania, contra qualquer tipo de preconceito. Nós temos que incorporar os movimentos libertários da juventude, das mulheres, da comunidade LGBT, dos índios, da população negra, da população pobre, das comunidades carentes. Nós temos que ampliar essas bandeiras de programa. Por outro lado, nós temos que defender o novo papel do Estado. Essa crise está mostrando que sem um Estado promotor, indutor do desenvolvimento econômico, nós não vamos enfrentar o desemprego, nós não vamos enfrentar a disputa que vai ser, por exemplo, vai ter uma disputa violenta no mundo em torno da questão da vacina e do remédio. E como é que nós vamos ficar? Vamos ficar na mão dos Estados Unidos ou na mão da China? Nós temos que ter autonomia. Por isso que no nosso governo a gente defendia a política Sul-Sul, a política externa autônoma, altiva e ativa. Porque o modelo da humanidade é um modelo de cooperação e de solidariedade. Não adianta cada um se fechar, porque vem um vírus como esse e ataca todo mundo. Mas veja bem a que ponto nós chegamos. Quem foi que foi salvar a Itália? Os cubanos. E a OTAN, serviu para quê? Aquelas bases de míssil teleguiado lá? Nada. Serviu para nada. E na França? E na Espanha? Então, veja bem, eu estou falando da Europa. E olha aqui na América do Sul. Quem é que está segurando a defesa da população com um certo nível de decência? Portanto, é o poder público, é o Estado. E nós devemos dizer o seguinte, algumas empresas têm que ser reestatizadas. A Petrobras tem que ser reestatizada. A Embraer tem que ser reestatizada. Nós temos que revogar o acordo sobre a base de Alcântara. Nós temos que ter uma outra definição sobre o papel do Estado. Até porque um companheiro perguntou sobre os governadores. De estatização ou privatização não é competência dos governadores, mas é a competência da União. E se nós, no nosso programa, devemos deixar isso muito claro. Por outro lado, Marcelo, a defesa da democracia é fundamental para nós. Eu acho que o Brasil está vivendo um regime autoritário e conservador. Esse regime tem um novo modelo de sistema de justiça e de investigação que foi capitaneado pelo Moro. Este modelo autoritário tem na tutela militar um elemento constitutivo e tem no aparato de comunicação. Especificamente sobre os militares, eu acho que eles estão embrenhados, fundidos com o governo. Não são só os de pijama. Também se não tem pijama, como está acontecendo agora no Ministério da Saúde. Portanto, eu acho que aquela visão autoritária, conservadora, que vem da fundação, da formação, da Guerra Fria, do combate à esquerda, de não ter... Eles não aceitaram a Comissão da Verdade, eles não aceitaram vamos dizer assim, a direção do poder civil. Eles queriam resgatar os valores da ditadura militar, por isso que homenagearam torturadores. Esta ideologia conservadora e autoritária acabou predominando, e esse predomínio fez com que eles exercessem de maneira orgânica o governo. Eles estão embrenhados. Portanto, eles fazem o jogo. É uma tutela que, quando o capitão exagera, aparece eles com uma nota para pousar de moderado. É o poder moderador tutelar. Eu acho que eles não vão... Eu acho que o que pode acontecer no Brasil é um autoritarismo legal, tipo risco de estado de defesa, de estado de sítio. As ameaças que nós devemos ficar atentos é com essas milícias bolsonaristas que estão por aí fazendo provocação, e nós temos que ter cuidado, nós não podemos vacilar nisso aí, tem que agir com muita cautela, com muito cuidado, fazer um trabalho seguro, porque o germe, o embrião desse autoritarismo está sendo retomado, porque a Constituição de 88 está sendo anulada, a queda o golpe e a prisão do Lula incentivou esse autoritarismo, tá certo? Essa criminalização do PT, essa criminalização dos movimentos sociais, esse preconceito em relação às comunidades que têm bandeiras próprias,
foi produzindo violência, uma violência como se tudo fosse normal. Eles estão considerando o anormal como normal. E na medida em que isso foi gerando intolerância, perseguição, a morte. No fundo é a morte. Por isso que eu acho que nós temos que ter alianças pontuais. Não estou falando em frente. Você faz uma aliança pontual. Por exemplo, foi importante os ministros do governo Lula e do Fernando Henrique Cardoso lançarem uma nota em relação ao que está acontecendo no governo, os ministros das Relações Exteriores. Aí é uma questão pontual específica. Como eu acho que nós devemos fazer isso, as medidas tomadas contra aqueles milicianos que estavam ameaçando o Ministério Público, juízes, é uma aliança pontual. Assim como nós fizemos uma aliança pontual para recursos para os estados e municípios, isso é pontual, não é programático. Assim como, ao discutir essa questão pontual, nós fomos derrotados porque aprovaram uma medida que é congelar o salário dos servidores, porque nós não podemos aceitar que a crise seja administrada por todos. Não. Quem tem que pagar pela crise são aqueles que lucraram com a crise. Os trabalhadores, os funcionários públicos não são responsáveis pela crise. Portanto, eu acho que é esse movimento que a gente tem que trabalhar. Quer dizer, a gente trabalha separadamente e golpeia conjuntamente em um momento concreto, numa bandeira concreta. E eu acho que isso vai exigir muita iniciativa, porque nós estamos vivendo uma situação de derrota estratégica, porque tivemos o golpe, uma eleição manipulada, e tem esse governo que está aí. Agora, nós estamos recuperando a nossa capacidade de iniciativa política. E eu acho que é muito importante que essa iniciativa aglutine pessoas, militantes, movimentos, e também não pode ser só na eleição. Eu acho que nós temos uma eleição pela frente, que talvez seja adiada sem prorrogar mandato, e a gente tem que também aproveitar essa campanha eleitoral para esclarecer a população, para dialogar, porque a população, Marcelo, está um pouco perplexa, com medo do que está pintando. E eu acho que nós temos que representar uma alternativa, um caminho para discutir, primeiro, amenizar o sofrimento, segundo, diminuir danos. Mas não basta só ficar nisso, nós temos que dizer, tem que tirar esse governo, tem que ter um outro modelo. O sistema capitalista liberal é que produziu isso, porque aniquilar os recursos, aniquilar as instituições. Veja bem o que aconteceu com o país. Por que está difícil pagar a ajuda emergencial de R$600? Porque cadê o cadastro? Se tivesse ampliado o cadastro do Bolsa Família, se tivesse ampliado o cadastro da assistência social, do Estatuto do Idoso, da ajuda da agricultura familiar, era fácil, mas isso foi destruído com a ideia de privatização, de demitir servidor público, de enxugar a máquina. Você viu a palavra de ordem, era enxugar a máquina. E agora, cadê a máquina? Tudo emperrado para salvar vidas. Então, nós temos que ser muito contundentes. Agora, é claro, nós não podemos só ficar na denúncia, porque a situação é tão crítica que só a denúncia as pessoas já estão vivendo. Nós temos que mostrar que o caminho é uma solução popular, democrática, coletiva, para que a gente possa viabilizar um outro modelo para o nosso país. É assim que eu acho. Agora, esses atalhos podem acontecer, mas nós não devemos legitimá-los. Nós não devemos ser o bolo, nós não devemos ser a cereja no bolo. Nós temos que manter uma postura independente, sem sectarismo, sem arrogância, mas construir nosso programa, nossa aliança e a nossa capacidade de convencer a população, que eu acho que isso é fundamental. Muito bem. Genuíno, a gente tem tido aí contribuições diversas aqui, né? O pessoal tem perguntado, tem trazido questões, né? Como conquistar de corações e mentes novamente. Também nos perguntam aqui, o Robson nos pergunta se não há mais espaço para reformismo. O Davi Trombelli nos pergunta, Genuíno, será que não é hora da esquerda fazer um único bloco com candidaturas unificadas, né?
Tem outras questões também, acho que a gente pode depois colocar mais algumas. Eu acho que gostaria que você falasse um pouco sobre isso, né? A esquerda consegue se unificar, Genuíno? Como que a gente consegue desenvolver um trabalho aí de enfrentamento único e coeso aí nesse momento? Olha, em primeiro lugar, Marcelo, eu acho que a esquerda deve, de maneira paciente, determinada e teimosamente, construir a unidade. O que está em jogo é muita coisa. O que está em jogo não é esse ou aquele interesse. O que está em jogo é o futuro do Brasil, é o futuro do povo brasileiro. E nós devemos colocar isso na frente para construir a unidade da força de esquerda. Agora, essa unidade, qual é a base dela? É um programa de defesa dos interesses do povo, da democracia, em defesa da soberania nacional, do meio ambiente, de revogar a reforma da Previdência, da CLT, de revogar a PEC 95 e de romper com essa submissão dos Estados Unidos. Nós temos que ter um programa de unidade da esquerda. E nós devemos discutir em cada lugar como unir a esquerda. Por exemplo, eu acho lamentável, eu me sinto derrotado ter duas candidaturas aqui em São Paulo da esquerda. Acho que tinha que ter uma só. Eu batalhei para o Haddad ser candidato e ter o Boulos de vice, ou a Luiz Erundina. Eu luto para que o Freixo não retire a candidatura dele no Rio e a gente apoie ele, como a gente está apoiando a Manuela em Porto Alegre. Eu defendo que a esquerda se unifique em torno de um programa comum. E esse programa comum, no meu modo de entender, tem que tocar nas questões principais da sustentação econômica pós-pandemia, porque nós estamos discutindo hoje a pandemia, mas e o que virá com o desemprego, com a fome, com a miséria, com a queda da produção? Olha, você sabe que já tem alguns dados aqui alarmantes. A renda, a 10% da população concentra a renda de 43% da renda, 10%. O desemprego já está a 12 milhões e 900, já está a quase 13 milhões de desempregados. Quer dizer, a produção industrial já caiu quase 10%. E a dívida pública é de 4 trilhões. Imagine se você pegar a situação mundial, a dívida pública no mundo, a crise do petróleo, que é a crise energética, e a crise da depressão, nós vamos ter uma catástrofe. Agora, nós não podemos ficar sendo derrotados pela catástrofe. A crise é tão grande que ela pode criar uma sensação de impotência. Nós temos que construir força. Por isso que a unidade da esquerda é fundamental. Eu acho que a luta exige a gente combinar algumas reformas com mudanças mais profundas. São coisas que se combinam, até porque pelo caráter da classe dominante brasileira, e vamos deixar claro, o que nós fizemos no governo com Lula foram reformas, nós não fizemos rupturas. E mesmo assim eles deram um golpe por antecipação. Porque a classe dominante brasileira ela é golpista, autoritária, violenta, não aceita ceder em nada. E o que nós fizemos foi meras reformas. Nós não mexemos na riqueza, mexemos na renda. Nós não mexemos nos interesses dos monopólios privados de comunicação. Nós não mexemos na visão democrática sobre as Forças Armadas. O máximo foi a Comissão da Verdade. Nós não mexemos no Pacto Federativo. Mesmo assim, eles deram um golpe preventivo. Portanto, nós temos que combinar reformas com movimentos de acumulação de força, que eu acho que é o que nós estamos vivendo no momento atual. Em cada cidade, em cada região, em cada estado, construir esses coletivos, esses fóruns de diálogo. E para a gente fazer isso, a gente tem que ter um princípio. Ninguém veta ninguém e ninguém é hegemônico contra ninguém. Vamos fazer uma parceria de diálogo respeitoso e compartilhado, colocando na frente os interesses do país e do povo brasileiro. Muito bem, acho que você tocou em alguns pontos que até algumas perguntas que nos chegam aqui, elas vão lá na linha daquilo que você acabou de refletir, né? Nós temos aqui só, antes de eu colocar uma outra questão que eu gostaria de destacar, queria saudar aqui a participação da Maria Inês Vilalva, que tem nos assistido agora também aqui, o Pedro Augusto, com o camarada Pedro, o camarada Ailton Silva Afonso, né, aqui de Santo André, aí, estamos aí, ó, os
companheiros de luta aqui do PT de Santo André, e a saudar a participação da Maria José Moreira, o Robson, enfim, Davi, temos aí algumas contribuições. O Pedro nos coloca uma questão que acho que é um pouco aquilo que você já dizia. Você nos falou um pouco dessa questão da unidade da esquerda, né, e da importância dela num momento como esse, de forma pontual e também a mudanças mais profundas, né, de forma programática. O Ailton também nos coloca uma questão aqui interessante, né? Ele nos pergunta como você avalia a guerra cultural e ideológica hoje da ultradireita. Acho que essa é uma questão importante, Genuíno, porque nos parece que hoje a disputa ideológica na sociedade brasileira ela se dá de uma forma bastante complexa, né? Nós temos, inclusive, a esquerda ela está numa situação desigual, porque ela não tem os meios, evidentemente, os meios de comunicação, ela não tem as mesmas condições de acesso à difusão das suas ideias através das mídias, através da imprensa. Então nós temos aí um trabalho para se fazer nessa disputa ideológica e também cultural para o enfrentamento da ultradireita, né? Por exemplo, a nossa juventude, né? Como que a gente consegue conquistar corações e mentes da nossa juventude hoje, num momento tão difícil como esse? Bem, eu acho que, avaliando inclusive a experiência nossa de governar cidades ou país, não basta só você tratar das questões econômicas, das questões do emprego, da moradia, da aposentadoria. Nós temos que tratar das questões culturais, das questões ideológicas, até porque, para a gente construir uma hegemonia política, cultural, nós temos que trabalhar o ser humano como uma totalidade. Nós temos que trabalhar, por exemplo, com as reivindicações do movimento LGBT, do movimento das mulheres, do movimento da juventude, do movimento dos quilombolas, do movimento da população negra, do movimento dos carentes e dos vulneráveis. Nós temos que trabalhar com uma ideia de que o ser humano não pode ser compartimentado. É tão importante a moradia, o emprego, o salário, como é importante também o combate ao preconceito, o feminicídio, a violência, a discriminação. Então, nesse sentido, a luta ela é política, econômica, cultural, ideológica, é uma luta subjetiva. E você usou uma expressão que eu concordo. A gente tem que ganhar corações e mentes para um projeto libertário. O capitalismo transforma as pessoas em coisas. O máximo que o capitalismo oferece para as pessoas é ser consumidor. Nós não, nós queremos construir cidadania ativa, construir vontades, construir projetos coletivos. Por isso que nós, da esquerda, temos que renovar o nosso discurso para dialogar com essa população que acha que a cidadania é uma maquinazinha que bota lá o cartão e ele vira empreendedor. Ou então o cara acha que ele é dono do seu nariz porque virou um empreendedor. Aí ele vai para o Uber, vai para o carro, vai para a bicicleta, vai para a moto. Nós temos que dialogar com essa nova classe trabalhadora que foi jogada na superexploração. Então, eu acho que é um desafio muito grande. Por outro lado, nós temos que nos organizar da importância às áreas territoriais. A nossa organização tem que ser mais horizontal, mais territorial do que vertical. Isso tem a ver com o sindical, mas tem a ver também com os partidos. Por exemplo, eu acho que o PT tem que se reconectar com a sua base social. Os seus diretórios, os seus núcleos, os seus coletivos têm que fazer uma espécie de volta a essas origens da relação com o povo. Mesmo do ponto de vista de uma disputa complexa, que é no plano das religiões, das igrejas, nós temos que dialogar com os setores que topam dialogar com a esquerda. Nem todo mundo das igrejas neopentecostais está nessa política da violência, do preconceito. Nós temos que dialogar. São setores minoritários, sim, mas nós temos que dialogar. Assim como também da Igreja Católica. Nós temos que respeitar as religiões como a religião da consciência. Não é do dinheiro, não é do poder, não é da eliminação. Então, esse processo é um processo de a gente recolocar
nas nossas prioridades, um novo modelo de dialogar com a população. Nós temos que criar na política uma pedagogia de ouvir, uma pedagogia de dizer as verdades. Nem a gente pode se vitimizar pela escolha do povo, nem a gente pode vitimizar o povo. Você sabe que o povo constrói suas verdades por dois caminhos, pela experiência e pelo nosso trabalho de discurso. Nós temos que fazer as duas coisas. Quantas pessoas não votaram nesse cara e agora estão sentindo que entraram numa fria? Mas nós não vamos tirar sarro, nós não vamos torcer, nós vamos lamentar. E nós queremos reconstruir um outro modelo de país. Quer dizer, eu quero chamar a atenção para vocês. Nós estamos fazendo um debate, Marcelo, entre a civilização e a barbárie. O que os caras querem é a barbárie, é a morte, é liquidar direito. Nós queremos uma civilização, que é seres humanos, homens e mulheres, que se unam. A cidade tem que ser alegre, tem que se abraçar. Agora não podemos. Mas não é essa coisa do preconceito, da violência. Você vê, um menino de 15 anos recebe um tiro e morre numa região carente do Rio de Janeiro. Esse é o modelo que está aí. E nós temos que construir um outro modelo. Nós temos que dizer, nós não queremos só olhar para trás, nós queremos olhar para o futuro, para a esperança, para o para-brisa, e dialogar com essas pessoas. Eu acho que a esquerda tem uma grande responsabilidade de representar a esperança, porque o que está colocado para o capitalismo é a tragédia, desumanidade, não cuida do ser humano, não cuida da vida das pessoas. Nós temos que ser o porta-voz de uma visão de cuidar das pessoas, de humanismo, de solidariedade, de cooperação. E eu acho que esse é o nosso caminho, porque, do contrário, o que vamos fazer numa situação como essa? Nós vamos ficar em casa, mas nós estamos em casa fisicamente por causa da pandemia, mas nossa cabeça tem que estar fora. Nós temos que estar conectado com as aspirações, com o sofrimento das pessoas. Isso toca na gente. Então, eu acho que o PT, como partido de esquerda, tem que representar esse movimento libertário, esse movimento de conjugação de consciências e mentes para acreditar na ação coletiva. Afinal de contas, a política é uma ação coletiva, né? E nós temos que jogar nela. Acho que isso que você coloca, inclusive, responde à questão que a Érica coloca aqui embaixo agora, que eu projetei na tela, né, que nós temos também um problema de formação de quadros, né, de representatividade, né, além da formação da consciência coletiva, né, e quais são as perspectivas e alternativas, né. Realmente, acho que a gente vive aí um período, né, de formação de lideranças que precisaria ganhar força, né? Nós precisamos formar quadros, nós precisamos formar novas lideranças, né? Esses dias eu acompanho a nossa brava deputada federal, Natália Bonavides, lá de Rio Grande do Norte, uma jovem guerreira, que levou à Câmara Federal um projeto de taxação de grandes fortunas, né? Então, assim, é bom ver essa juventude participar, entrar na política, mas a gente tem dificuldade na formação desses quadros. É um pouco, acho que, o que a Érica coloca na questão que ela nos traz aqui, né? Você tem visto novos líderes nesse momento no PT? Tem perspectivas na formação desses novos quadros, até para essas eleições que se avizinham a esse ano? Acho que nós tivemos algumas dificuldades aí, né? Nós também, como articulação de esquerda, apoiamos aí também uma outra saída, por exemplo, para São Paulo, que não foi exatamente aquilo que nós imaginávamos em termos Mas, enfim, o que eu quero dizer é o seguinte: como formar novos quadros nos partidos hoje, né? Como fortalecer essa representação partidária, aliada a toda essa necessidade de trabalhar corações e mentes aí que a gente está conversando nesse momento. Eu acho que é fundamental a gente saber de onde a gente veio, o que nós somos e para onde nós vamos. E a gente só faz esse exercício através do debate, através do diálogo, através da leitura, através da formação. A nossa primeira batalha é na cabeça, é na consciência, porque se a gente não tiver uma tomada de posição, uma tomada de consciência, a gente vai reproduzir os valores de uma sociedade dominada pela hegemonia neoliberal. Vai reproduzir preconceito, vai reproduzir
indiferença, vai reproduzir violência contra a mulher, contra a população LGBT, contra a população negra, contra os mais vulneráveis, vamos reproduzir. Portanto, nós temos que travar a luta na consciência. Segundo, nós temos que entender o que é esse país, como é que se formou esse país, o peso da escravidão, o peso do autoritarismo, o peso do mando, porque há 3 questões, Marcelo, que toda vez que se mexeram com elas, teve rupturas. A questão da igualdade social, a questão da democracia e a questão da soberania nacional. Se você pegar a história do Brasil do século XX e do século XXI, essas 3 questões esteve presente no suicídio do Vargas, na Revolução de 30, no início da classe operária em São Paulo, que dizia que greve era questão de polícia, e em 64, no combate que fizeram contra a esquerda, na derrubada do governo Lula, Dilma, porque tocou na questão social e da soberania nacional. Veja bem, porque nós temos que compreender isso aí. E, às vezes, a gente fica surpreso de ver pessoas do nosso meio, inclusive pessoas da nossa base, pessoas exploradas, reproduzir a cabeça dos dominantes. Porque eles fazem a cabeça das pessoas por dentro, com os meios de comunicação, com as escolas, com a formação, com o não resgate da memória. Portanto, nós temos que fazer um trabalho de formação. E eu acho que o PT errou em não ter investido em formação política, em formação de quadros, de dirigentes, com essa visão de pensar uma alternativa ao sistema capitalista. Porque nós temos que discutir, por exemplo, hoje tem uma perplexidade com a pandemia, com o coronavírus, em relação ao modelo que foi adotado. Esse modelo neoliberal do Estado mínimo, do corte de gasto, da austeridade, produziu a desproteção da população. Então, quando a gente nega o sistema capitalista e defende o sistema socialista, que é a radicalização da liberdade e da democracia, é um projeto que a gente não acha legítimo que o ser humano explore e domine o outro. Nós temos que ter uma relação de autonomia dos humanos, com desejo, com vontades. Nós temos que recolocar o debate sobre a nossa compreensão do que significa o socialismo com democracia, com liberdade, com novas experiências políticas. Então, eu acho que nós temos que fazer um trabalho gigantesco para resgatar a nossa história sempre olhando para frente. Nós não podemos ficar olhando para o retrovisor. Nós temos que ter o retrovisor como parâmetro, mas olhar para frente, que é o para-brisa. E eu acho que aí tem que fazer esse exercício na nossa formação política. Muito bem, essa questão que o Ailton, inclusive, colocou agora há pouco, né, reerguer a bandeira do socialismo, né, nós até iniciávamos a nossa live aqui, ouvindo a Internacional, para até nos inspirar. Acho que é extremamente necessária essa questão, né? Acho que pensar num socialismo democrático, pensar de que forma criar novos meios, né, de ação para que tenhamos aí frentes, né, nesse sentido, que socialistas e democráticas, novos líderes formados, lideranças formadas sob essa ação. Você coloca a importância da formação política, né? Nós aqui em Santo André temos aí, o Ailton, inclusive, nosso secretário de formação política no PT aqui de Santo André, ele coloca essa questão também de forma muito clara, né? Nós temos falado muito sobre essa questão da necessidade de formação, da importância da formação, retomar isso. Eu também tenho acompanhei algumas aulas suas, Genuíno, na ELAP, na Escola Latino-Americana de História, Escola Latino-Americana de História Política, né, na ELAP, nos cursos que estão dados, né, que a gente precisa de alguma forma difundir, a gente precisa ampliar, levar para mais, para que amplie para mais pessoas, né, não apenas para o partido, mas também para o movimento popular, para o movimento social, para interessados de uma forma em geral.
Nisso a gente tem visto que alguns jovens já começam a sentir essa necessidade de se aproximar, né, também de se expressar, trazer as suas ideias, participar dos cursos, né? Essa semana que passou também, a gente conversava com as lideranças aí do MDDF, que é um movimento de defesa aqui das comunidades em situação aqui de favela. O líder do MDDF, o Ed, nos falava um pouco da organização que já existe na comunidade, né? Eles não estão esperando o poder público, o Estado, porque a questão que está colocada aí do coronavírus, que veio como um trator para cima do povo, ela é urgente, né? E o povo precisa encontrar meios, inclusive, de se proteger, de se cuidar. Então a comunidade também tem encontrado, a partir da solidariedade, essa forma de ajuda, de auxílio, né? Acho que a gente precisa fortalecer isso de alguma forma. Genuíno, eu gostaria, né, acho que muito rico o nosso debate, é que eu gostaria que você falasse um pouco também, você falou um pouco da experiência do cenário nacional, falou das estratégias nossas, do PT e da esquerda nesse momento, falou um pouco das eleições também, ou seja, alinhando essa questão de como as eleições municipais previstas para esse ano podem também contribuir para o enfrentamento dessa situação. Eu vejo você falar muito também na questão da necessidade de que essa eleição esse ano seja uma eleição de caráter plebiscitário, que ela sirva para confrontar, de alguma forma, esse modelo que está aí e apresentar alternativas à esquerda, né? É assim que nós temos trabalhado também nesse nosso projeto de pré-campanha, que ela seja, de alguma forma, também um instrumento de formação e também tem esse caráter de plebiscito para confrontar esse modelo que está posto, que é nefasto, que é contra o antipovo, e de que forma a gente pode superar e transformar essa realidade. Então falamos aí do local, do nacional, queria entender um pouco também como você vê hoje a questão mais ampla em termos regionais na América Latina. Você citou o exemplo da Argentina, né, que tem feito um trabalho, e a Argentina que sai de uma situação econômica dificílima, né, vencendo nas eleições o neoliberal Macri, e o Fernandes, ele conseguiu aí trazer um outro sentido para a política da Argentina e está fazendo um enfrentamento muito, muito corajoso ao coronavírus por lá, mesmo diante de toda a dificuldade econômica e social que a Argentina vive nesse momento. Mas assim, eu gostaria de entender um pouco esse contexto, né? Tudo aquilo que nós buscamos construir nessa política sul-sul que você citou, foi muito bem aí conduzida durante nos governos Lula, né, por Marco Aurélio Garcia, por Celso Amorim, por todos aqueles que pensaram numa política externa altiva e ativa, né, segundo as palavras do próprio Marco Aurélio Garcia. Como você vê, por exemplo, hoje, diante desse cenário de desconstrução da ultradireita, como nós podemos nos organizar para voltar a dialogar e nos articular com os movimentos sociais, com os partidos de esquerda na América Latina, como compor novamente uma articulação nesse sentido aqui na América do Sul e na América Latina de uma forma mais ampla, Genuíno? Bem, e primeiramente, nós temos que levar em conta que hoje a luta ela abarca várias experiências, várias formas de luta e várias instâncias. Hoje você tem uma relação entre a micro e a macro política. Você tem uma relação entre a comunidade e o global. E nós temos que ter um trabalho muito ligado a essas experiências alternativas de poder popular. Eu tenho acompanhado algumas ações muito interessantes, inclusive no enfrentamento da pandemia, na favela Heliópolis, na favela Paraisópolis, nos movimentos dos acampamentos, dos assentamentos sem terra, nos movimentos aqui de São Paulo, dos cursinhos populares, quer dizer, são instâncias que eu acho que são experiências coletivas que nós devemos valorizar. A solução é o micro e o macro junto. Nem nós podemos ficar só no micro, nem só no macro. Nós temos que fazer o efeito sanfona, quer dizer, juntar as peças dessa engrenagem, porque hoje você luta num coletivo, você luta numa roda de conversa, luta numa entidade, luta num partido, luta no mandato de vereador, luta numa eleição. Eu acho que isso nós temos que compreender essa abrangência que hoje a luta permite. Segundo ponto, eu acho que as eleições é a possibilidade da gente discutir o buraco da cidade e o buraco do país. Porque do jeito que está o sistema,
Como é que você vai governar uma cidade e os recursos, e os investimentos em saneamento, e os investimentos em educação, e os investimentos em moradia? Então, nós temos que vincular a disputa da cidade com a disputa nacional. Esse é o primeiro fato da eleição nacionalizada. Segundo, nós temos que disputar a eleição com os valores, um modelo de cidade. Nós queremos uma cidade do aconchego, do coletivo, uma cidade baseada no amor, na fraternidade, não na violência, conceito. Então, nós questionamos também essa hegemonia cultural e política dominante. E nós temos que fazer uma eleição também nacionalizada para derrotar esse modelo. Este modelo que se viabilizou através do golpe, da ruptura da Constituição de 88, da prisão do Lula, da perseguição à esquerda e desse governo que está aí, nós temos que transformar a eleição numa disputa contra esse modelo. Portanto, a gente tem que trabalhar uma perna no local e uma perna no nacional. Nós temos que ligar os buracos, as carências nessa disputa, porque é claro que as pessoas moram na cidade, mas a cabeça está onde? Que país nós estamos vivendo? E como é que você vai enfrentar uma política de enchentes se você não tem recursos públicos? Como é que você vai enfrentar uma política de saúde pública sem saneamento? Como é que você vai enfrentar a política educacional se não tem investimento através do Fundeb? Como é que você vai enfrentar coisas do município, do local, se você não tem uma política de moradia? Esse é o problema. Então, eu acho que o sistema de dominação ele é global e ele penetrou embaixo. E para nós fazermos a disputa, nós temos que enfrentar essa engrenagem. Essa engrenagem não significa que a gente vai deixar de colocar os problemas de uma cidade, por exemplo, como Santo André, os problemas de uma cidade como São Paulo, amo. Mas nós vamos ligar isso com as questões nacionais, que isso é fundamental. Então, eu acho que isso é importante. Sobre a América Latina, eu acho que a América Latina hoje é o palco de uma disputa estratégica. Desde 2008, que os Estados Unidos passou a cuidar da América Latina para os americanos, a América para os americanos, a famosa doutrina Monroe. E essa ideia de, primeiro, o que está em jogo na América do Sul, pessoal? Primeiro, a maior potência em minérios. Segundo, a maior potência em proteína animal e vegetal. Terceiro, a maior potência em área agriculturável. E quarto, a potência com o pré-sal. Portanto, é um subcontinente estratégico para a disputa hegemônica dos Estados Unidos, por isso que ele desestabilizou governos, influenciou em eleições e tenta adotar uma política de dominação violenta. Então, nesse sentido, nós temos que ter uma visão, vamos dizer assim, articulada de como discutir. Você imagine se a gente tivesse avançado e não tivesse tido golpe naquela política de integração sul-americana com a Unasul, na integração com os BRICS, hoje, com certeza, a gente estava em melhores condições de enfrentar a pandemia na relação com a China, na relação com o Mercosul. Olha bem, os 3 países que integram o Mercosul estão dando lição para nós, Argentina, Uruguai e Paraguai. Mas nós rompemos com isso, enfraquecemos. E nós temos um governo que os ministros esculhambam com o Paraguai, esculhambam com a China. Olha bem que ponto você viu. Uma das revelações do vídeo é críticas ao Paraguai e à China, parceiros nossos. E só elogio ao Trump. Então, nesse sentido, eu acho que nós temos que valorizar essas experiências latino-americanas de movimentos, de personalidades, de articulações. Por isso que eu acho que é fundamental que a gente denunciar o intervencionismo americano na Venezuela, é fundamental a gente denunciar esse processo de autoritarismo aqui no Brasil que está acontecendo na Bolívia, no Equador, é fundamental a gente denunciar no Peru. Então, não é por acaso que toda a estratégia do Departamento de Estado norte-americano, do Departamento de Justiça, com a Lava Jato, foi estender a perseguição a todos os governos progressistas e de centro-esquerda da América do Sul.
Peru, Equador, Argentina, Uruguai, Brasil, Venezuela, Bolívia, porque nós construímos uma experiência de integração e de parceria, porque nós não temos interesses conflitantes. Nossos interesses são complementares. Inclusive no plano militar, nós não temos interesses conflitantes no plano militar, nós temos parcerias, nós temos complementação. Portanto, nós temos que hoje defender uma política que, é claro, que pense cada país, mas se a gente não pensar o mundo e a região, não adianta. Vem um vírus desse e fura fronteiras e fura tudo. E coloca a humanidade em risco. Portanto, por exemplo, como é que nós vamos discutir o sistema de saúde? O sistema de saúde tem que ser mundial. A regra das patentes tem que ser mundial. Senão, não adianta. Nós vamos cair na mão de um laboratório, não dá. Então, nós temos que rediscutir. Para isso, nós temos que ter parceria com governos progressistas, com partidos, com personalidades, com movimentos. E como foi importante na campanha Lula Livre, a opinião pública americana, europeia. Eu, por exemplo, estou fazendo reuniões via live com núcleos do PT da Alemanha. Eu vou fazer na semana que vem de Londres. E a luta é nacional, mas ela tem que ser internacionalista. Ainda bem que vocês cantaram a internacional, ótimo. Quer dizer, nós temos que pensar o futuro da humanidade, porque o sistema capitalista colocou o futuro da humanidade em disputa. Em disputa. É guerra, é morte, é catástrofe, é destruição da natureza, é tsunami. Onde é que nós vamos parar? Então, nós temos que articular uma utopia, vamos chamar esse termo correto, um sonho de ter uma humanidade mais livre, justa e soberana em relação ao tipo de dominação que ela está sofrendo. Muito bem. Bom, conversar com você, Genuíno, é sempre uma aula aí também. Você traz a sua experiência também para esse debate, né? Que tem sido muito rico, né? Com as contribuições todas. Acho que a importância de, nesse momento, a gente dialogar, né? A gente não deixar a peteca cair, né? Como se diz, e manter os nossos diálogos, os nossos contatos, a nossa organização. É muito importante saber dessa da informação que você traz, que existem núcleos com quem você tem debatido fora daqui, porque o que acontece também, nesse cenário, principalmente agora nesse cenário de Covid, né, com distanciamento, isolamento, muitas vezes a informação ela fica meio que obstacularizada, né, ela não chega, né, é difícil a gente manter esse debate, mas a gente está encontrando meios para isso. Um exemplo disso é essa conversa que nós estamos fazendo aqui, que tem tido uma boa participação, entre tantas outras conversas durante essas semanas todas, né, através de lives, vídeos, reuniões virtuais, enfim, é uma forma da gente manter viva essa organização e a nossa esperança também nessa luta, né. Eu acho que a contribuição que também todos trazem aqui é importantíssima, né. E assim, Genuíno, gostaria muito de ficaria com você aqui a noite inteira conversando, para a gente ficar trocando informações, debatendo, encontrando aí saídas, né? Sempre bom te ouvir, ouvir também quem está conosco. É uma experiência muito rica para todos nós, e queria te agradecer muito, né, a sua disposição de participar conosco, trazendo a sua experiência, né, como militante, como parlamentar também, né, como um dos nossos mais brilhantes parlamentares da esquerda no Congresso Nacional, a sua experiência também nos nossos governos, e acho que essa troca de experiência ela é muito rica, ela é fundamental, né, eu acho que sem isso é impossível a gente avançar. Se a gente não conseguir manter essa troca de experiências, esse diálogo, principalmente para as nossas gerações que estão chegando agora, que estão vindo, que as novas lideranças, os novos quadros que nós queremos formar, a experiência que você traz é importantíssima, né? E assim, Genuíno, eu queria que você então nos fizesse aí algumas considerações a respeito mais um pouco da sua visão sobre isso, né? Como que você então trouxesse uma palavra de esperança para o nosso povo, para os nossos trabalhadores, né? Para que a gente possa coroar essa nossa conversa de hoje tão rica, num momento de tantos desafios,
mas que também nos faz levantar a cabeça. Como diz aqui, teve uma conversa, né? A Adna perguntou como agir diante das Forças Armadas, a Érica respondeu, a Adna colocou aqui, ó, como agir junto à base das Forças Armadas. A Érica respondeu o seguinte: o povo toma o poder e bota eles para correr. E a Edna, que assim seja. Então, que assim seja. Acho que a organização do povo é a força que nós temos, é assim que a gente vai caminhar, é assim que a gente vai reforçar essa luta, e é assim que a gente vai construir esse socialismo democrático e popular que nós queremos aí para o nosso futuro. Então, Genuíno, mais uma vez, muito obrigado. Eu queria, então, que você nos brindasse aí mais uma vez com as suas considerações, com a sua visão de Brasil, com a sua visão de mundo, para mim e para os nossos amigos que estão aí participando conosco. Bem, Marcelo, há 53 anos eu tenho uma militância política dedicada a causas e a sonhos. E para mim a vida só tem sentido porque ela está vinculada a um projeto humanitário, socialista, democrático, de construção de uma sociedade que tenha direito à felicidade, que tenha direito a uma vida digna, uma vida sem exploração, sem preconceito. Acho que esse caminho que nós estamos vivendo hoje é um caminho difícil, porque nós saímos de uma derrota. Nós estamos enfrentando uma dominação autoritária e conservadora. E nós estamos enfrentando uma hegemonia mundial de tipo fascista, de extrema-direita ou de direita. E nós estamos também enfrentando instituições do Estado que acabam exercendo uma tutela, como no caso das Forças Armadas. As Forças Armadas não é para fazer política, as Forças Armadas têm que estar subordinadas ao poder civil. E o poder civil, ele se legitima pela soberania popular, que é o poder que emana do povo. Nós temos que praticamente redefinir as instituições do Estado Democrático de Direito, com base no princípio da soberania popular, que é o povo que elege e vota, e com base nos direitos. Nós temos que ter uma perspectiva otimista em relação a esse futuro. Eu sei que é difícil, mas, como diz, o caminho é caminhar. Muita coisa a gente não sabe ainda. Muita coisa a gente se surpreende. Eu, por exemplo, digo para você, Marcelo, eu não imaginava, depois de tudo que eu vivi, os 5 anos que eu fui preso da ditadura, depois participar da fundação do PT, participar do Congresso Nacional, depois voltar a ser preso, depois de estar vivendo agora essa terceira quarentena, imaginar que a gente ia viver esse momento. Eu não imaginava, eu achei que a gente estava numa fase de evolução. Parece que a gente está vivendo um retrocesso. A gente não pode ser derrotado. Aliás, a derrota, ela começa dentro da gente. Nós não podemos assimilar a derrota dentro da gente. Nós temos que se recuperar o direito à rebeldia, o direito a dizer sim ou não, o direito a pensar diferente, o direito a querer, o direito à vontade, o direito a juntar com as pessoas, porque isso é a autonomia do ser humano. O ser humano, ele tem que ter vontade, ele tem que ter o querer. É tanto que quando a gente nasce, o primeiro gesto da gente quando nasce é reivindicar o leite da mãe. O ser humano tem essa capacidade. O sistema capitalista exerce uma dominação. As pessoas viram coisas, viram números, e nós não podemos aceitar isso. Eu sei que nós estamos vivendo muitas dificuldades. Agora, nessa dificuldade, eu acho que a gente tem que apostar num caminho que eu aprendi na minha vida. Qualquer vitória é coletiva, não adianta o eu sozinho. O projeto é coletivo, a gente tem que trabalhar coletivamente, seja num mandato, seja num diretório do PT, seja num sindicato, seja numa comunidade, seja no bairro. O nosso projeto é coletivo, não é o eu sozinho. O capitalismo prega o individualismo dos salvos quem puder. E, às vezes, os setores acreditam nisso. Quantos operários não votaram a favor do fim do imposto sindical, achando que era melhor? Aí, depois que vai negociar com o patrão, ele se dá conta que não vale nada sozinho. Ele vira mulambo, ele vira uma cibalena com data vencida, né? Então, nós temos que construir a vontade coletiva, e eu confio muito nisso, sou otimista e quero transmitir a todos vocês um abraço nesse momento de pandemia, nesse momento de quarentena, mas esperando que a gente, ao passar essa fase difícil,
a gente possa fazer grandes manifestações, grandes mobilizações, e desejo que você construa essa sua experiência coletiva na disputa eleitoral, com os companheiros e as companheiras, a gente resgate o sentido da militância, resgate o sentido de cada um construir na sua esfera de decisão política. Eu acho que isso é muito importante. E a gente possa, vamos dizer assim, viver o otimismo. O otimismo é fundamental. Não é o otimismo da pregação sem sentido, é o otimismo daqueles que têm condições de transformar. Não basta a gente ser espectador, nem a gente lamentar. Nós temos que mudar o mundo. Não basta só a gente reclamar. Nós temos que nos engajar. Não basta só a gente culpar os outros. Nós temos que cumprir a nossa parte. Então, eu quero deixar para você um grande abraço e me coloco à disposição. Muito obrigado, companheiros e companheiras. Muito obrigado, Genuíno. Um grande abraço também para você, por enquanto virtual. Em breve, quem sabe, um abraço apertado também a você, aos companheiros e companheiras que participaram da nossa live. E, assim, muitíssimo obrigado mesmo, Genuíno. Caminhamos juntos, né? Vamos seguir firme nessa luta, na construção do nosso futuro e desse socialismo democrático que nós queremos para o Brasil e para o mundo. Muito obrigado, companheiro. Um grande abraço para você. Firmes na luta aí. Vamos lá. Valeu, companheiro. Um abraço bem grande, tá? Um abraço. Tchau. Tudo de bom. Até mais. Tchau.